Bem, eu estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês, né? Que é um vídeo que vai tratar de um assunto que é bastante importante em educação e muito comum, muito corrente na educação, que é a avaliação, especificamente a avaliação do tipo prova, né? Para quem não é da área da educação, é muito comum misturar essas duas características, né? Essas duas palavras, avaliação e prova. Entender que só há avaliação quando é aplicado prova numa escola, né? Então eu vou tentar mostrar para vocês nesse vídeo um pouco das características gerais da avaliação de tipo prova, entender o significado um pouco nesse sentido, para dar um pouco mais de suporte. Esse vídeo ele nasce também do desejo, do pedido de algumas pessoas, para que eu esclarecesse isso melhor, né? Para que todo mundo pudesse então ter uma visão um pouquinho mais abrangente do que significa avaliação do tipo prova, tá bom? Vou falar da avaliação do tipo prova, vou explicar pouquinho também sobre o que é a ficha avaliativa, que é um nome que o Colégio Mauro-Piara utiliza, e tentar entender como é que vai ser então aplicado esse tipo de avaliação no momento que a gente está vivendo agora. Como é que é possível fazer uma avaliação do tipo prova ou uma ficha avaliativa, sendo que os alunos e as alunas estão em casa? Como, se isso é possível ou não e como é que a gente pensou em estruturar isso na escola, tá bom? O primeiro vídeo que eu já tinha feito para vocês explicava um pouquinho qual seria o currículo, né, nesse momento que a gente está vivendo, e hoje a gente vai falar um pouquinho desse instrumento super comum em educação, tá bom? Então vamos lá. Bem, estou chamando então esse conjunto de que a gente chama de educação sem distância, né, que é o que a gente vai tratar agora, e o tema, como eu já tinha falado, vai ser avaliação do tipo prova. Importante destacar já desde esse momento que o próprio tema já revela muita coisa para a gente, que é a avaliação do tipo prova. Significa que prova, portanto, é somente um tipo de avaliação, não é o único tipo de avaliação que nós temos, tá bom? Que tem na educação. Quais são os instrumentos avaliativos? Enfim, a gente tem alguns tipos de instrumentos avaliativos. Eu vou colocar um pequeno grupo aqui só para poder exemplificar, que são a prova, né, que a gente tem aqui é um tipo de instrumento, o seminário, né, também é um tipo de instrumento. Percebe que a prova ela tem uma característica, o seminário tem outra. O caderno é um instrumento avaliativo, porque o instrumento, na verdade, tem uma característica bastante interessante que ele precisa ser concreto, ele precisa ser visível, ele precisa ser palpável. A prova, o seminário, o caderno, uma redação ou uma atividade pedagógica. Esse conjunto de atividades pedagógicas que os alunos e as alunas vêm realizando são também considerados instrumentos avaliativos, certo? Todos os instrumentos, eles medem, eles apontam o quanto o aluno se apropriou de um determinado saber, tá bom? Mas prova, destaco, é somente um dos tipos, tá bom? Então, especificamente, a gente vai falar desse tipo de avaliação, ou seja, da avaliação do tipo prova. Eu vou ficar repetindo bastante essa expressão, na medida do possível, para marcar que a prova é somente um tipo de avaliação. Quais são os parâmetros da, que ajudam a construir, né, ajudam a elaborar a avaliação do tipo prova? Né? Eu vou colocar aqui 4 parâmetros para que a gente possa entender. O primeiro parâmetro para a gente elaborar uma avaliação de tipo prova é a natureza ou a categoria das questões. Numa prova, a gente tem as questões, né? 5, 6, 10, 15 questões. Cada questão, dependendo da palavra que está presente nessa questão, ela determina um tipo, uma maneira, uma categoria, uma classificação. A gente vai ver daqui a pouquinho. Um outro parâmetro que a gente vai utilizar para avaliação do tipo prova é o tempo de feitura, ou período de feitura. Isso também é bastante nítido, né? Tem avaliações que são de 50 minutos, né? E na escola presencial você tem 2 aulas de prova, né? Ah, o aluno ou a aluna teve uma avaliação de tipo prova, se submeteu a uma avaliação de tipo prova de 4 horas, como a questão dos vestibulares, ou um vestibulinho, tá bom? Também é um outro parâmetro que a gente tem. O material de suporte e aprendizagem, ou seja, tem algumas avaliações de tipo prova que o aluno e a aluna ele pode usar alguns materiais. Então, um exemplo bastante simples aqui, por exemplo, o uso da calculadora. É permitido usar a calculadora em alguns momentos. Importante destacar
que a palavra aprendizagem, ela aparece nesse contexto, como também poderia aparecer em todos os outros, porque, veja, usar uma calculadora, ou, por exemplo, um outro material, que é usar um caderno, por exemplo, como material de suporte, é também uma aprendizagem. Fazer uma avaliação do tipo prova usando o material é um outro tipo de estrutura de aprendizagem, né? Esse material, se ele não for bem organizado, se o aluno ou aluno não souber trabalhar ele com qualidade durante a avaliação, pode o atrapalhar, tá bom? E um quarto parâmetro é a forma estrutural, ou seja, a forma geral dessa avaliação, né? Que tipo de questões gerais vão ter, né? A gente vai falar de cada item desse e acho que vai ficar mais claro quando eu comentar cada um desses 4 parâmetros, tá bom? Então vamos lá para o primeiro, que é a natureza das questões. É muito comum nas avaliações, eu acho que todos vocês, né, quem não é da educação, ou mesmo quem é da educação, sabe que todas as questões de uma avaliação do tipo prova aparecem palavras como identifique, nomeie, assinale, é um conjunto de palavras. E ao longo dessas avaliações aparecem várias palavras, né? Como, por exemplo, identifique, aqui embaixo, analise. Esse é bem comum, né? Resolva, calcule, né? Quem trabalha as componentes curriculares que usam muito isso é a matemática, né? Resolva, calcule os exercícios de álgebra, né? Faça a síntese ou argumente. Percebe? São palavras que aparecem nas questões na avaliação do tipo prova. Cada conjunto que está colocado aqui, eu separei em 6 conjuntos, cada conjunto deles diz respeito a um tipo, a uma classificação, a uma espécie de conjunto de palavras que dizem respeito de um certo saber, um certo modo de entender. Então, né, quer dizer, todos eles, na verdade, definem a natureza da questão. Né? Mas veja, o identifique, nomeie e assinale, a gente vai chamar em educação que são perguntas de reconhecimento, questões de reconhecimento. Olha que interessante. Identificar é um tipo de conjunto que os alunos vão ter. É uma espécie de organização de pensamento, tem toda uma sofisticação de pensamento que é diferente, por exemplo, de um argumento, certo? Reconhecer, nomear, por exemplo, dar nome às partes de uma célula, ou nomear os organelas de uma célula, né? Simplesmente nomear. Diferente, por exemplo, de você descrever a célula, uma célula animal ou vegetal, que seria, portanto, um outro conjunto, né, que a gente vai chamar de compreensão. Então, tem perguntas numa avaliação de tipo prova que tem perguntas de reconhecimento, de compreensão, de aplicação, de análise, de síntese e de julgamento. Percebe que são conjuntos cuja estrutura, que o pensamento, a articulação que o aluno tem que ter intelectualmente para isso, são de níveis diferentes, certo? Vamos imaginar rapidamente aqui que um professor ou uma professora faça uma avaliação do tipo prova, certo? E que nessa avaliação do tipo prova tenham 5 questões. Uma de identificar, uma de descrever, uma de calcular, uma de analisar e uma de argumentar. Se um aluno ou aluna, por exemplo, acerta 4 questões de 5, é muito comum a gente imaginar, então, portanto, se a avaliação do tipo prova vai de A a E, e ele errou somente uma, ou ela errou somente uma, então que o conceito deve ser B. Pode ser que não. Por quê? Pode ser que justamente a questão que esse aluno e essa aluna errou é justamente uma questão de argumentação, que é muito mais complexo. O conjunto de informações, o conjunto de organização, de pensamento, né? De articulação mental que um aluno precisa ter para argumentar é muito diferente meramente de identificar. Então, provavelmente, numa avaliação tipo prova, ele talvez não tenha um conceito B, pode ser que ele tenha um conceito C. E é por isso que alguns alunos têm muita dificuldade, ou as famílias também em relação a isso, tá bom? Porque entende que cada questão tem o mesmo valor, vamos chamar assim, certo? Para que desse certo isso que a gente acabou de falar, teria que ser assim, uma avaliação tipo prova que tenha somente esse conjunto.
Identifique, nomeie, assinale, relacione colunas. Aí sim, se ele acerta 4, ele tem B. Se ele acerta 3, ele tem C. Obviamente, se ele acerta 5, ele teria A. Porque dependendo do tipo da natureza e das classificações, o nível tem um nível menos complexo para um nível mais complexo de articulação do pensamento, tá bom? Então é isso, ó. São essas classificações, esse conjunto, né, de 6 palavras aí, que vão definir, portanto, a natureza das questões. Tá bom? Um professor ou uma professora pensa muito nessa questão, né, nesse movimento. Não é simplesmente colocar questões lá, né? O tipo de palavra resulta numa espécie de pensamento de articulação mental, tá bom? Quanto ao tempo e o período de feitura, aqui acho que é bastante comum a gente pensar nesse conjunto, né? Quanto tempo demora, vai demorar, qual o tempo previsto para uma avaliação do tipo prova. Clássico, no movimento clássico você vai ter na escola 50 minutos, 1 hora e 40, 4 horas ou um período. Importante destacar aqui que mesmo nesse caso, a gente tem uma coisa bastante importante, que é fazer uma avaliação de tipo prova em 50 minutos é diferente de fazer em 1 hora e 40. Ou seja, fazer no tempo requer também certas qualidades, certas potencialidades diferentes também. Imagina, o nível de concentração para ficar 4 horas fazendo uma avaliação de tipo prova é diferente de ficar em 50 minutos. Né? Os elementos de ansiedade, de organização do pensamento. Portanto, ó, saber fazer uma avaliação do tipo prova no tempo determinado também desenvolve uma potencialidade. Não extrapolar o tempo, ou não fazer de forma muito rápida. E realizar uma avaliação tipo prova em 50 minutos é diferente de realizar uma avaliação em 4 horas. Ou seja, o tempo da avaliação também é uma aprendizagem. Certo? Tudo bem? Quanto ao material de suporte, bom, a gente vai ter alguns exemplos aqui. Um professor ou uma professora pode permitir que um aluno use calculadora, ele pode usar o caderno dele, o livro didático, o material de uma pesquisa. Imagina que alguém fez uma pesquisa de história, de geografia, e vai fazer uma avaliação do tipo prova, que é permitido de usar o material da pesquisa. Ou o uso de tabelas, né? O mais clássico que a gente escuta sempre é, sei lá, usar tabela periódica numa avaliação de química. Veja que interessante aqui. Para você fazer uma avaliação do tipo prova, que é permitido o uso de um material, não basta simplesmente estar com o material em mão. Esse material, dependendo do modo que ele for organizado, ou se o aluno ou o aluno souber utilizar esse material, pode atrapalhar. Então vamos imaginar assim, foi marcada uma avaliação do tipo prova e o aluno já sabe que ele pode usar o caderno. O que ele tem que fazer? Estudar muito o caderno, para quando for feita a pergunta, ele saber em que local do caderno estão feitas as anotações. E mais, talvez a avaliação do tipo prova não é para saber o que o aluno sabe ou não sabe, mas uma avaliação do tipo prova que permite usar o caderno ou, por exemplo, o material de pesquisa é uma maneira de saber se o caderno está organizado, se o material de pesquisa está corrigido, tá bom? Então também o material é também usar o material numa prova é também um elemento de aprendizagem. Então vamos lá. Os materiais de suporte sempre devem ser definidos pelo professor ou pela professora. São os professores que determinam quais são os materiais que podem ser utilizados, isso é óbvio. Saber utilizar os materiais de suporte desenvolve a potência do saber fazer e do saber ser. Saber fazer uma prova usando esses materiais e saber ser, ou seja, é o quanto ele foi organizado, o quanto ele está com os materiais em dia, certo? Tem uma questão também ética desenvolvida aqui. E a avaliação do tipo prova pode ajudar, por exemplo, a verificar a qualidade do registro do caderno, como a gente falou agora há pouco. Eu faço uma avaliação do tipo prova, ele pode usar o caderno, mas o professor e a professora, portanto, estão usando a prova para ver se o caderno está organizado, completo, bem feito, tá bom? Quanto ao formato estrutural, né? Aqui, o que seria o formato estrutural? É a organização mais geral, né? Você vai ter uma avaliação do tipo prova que é dissertativa, ou uma avaliação de tipo prova que tem testes, uma avaliação de tipo prova que são provas que misturam testes e dissertativas, mas pode ser outros tipos, né? Pode ter complete as lacunas, enfim. Você, portanto, aqui tem então esse tipo de estrutura. Importante destacar um dado aqui, a gente tem uma frase no Malupiara bastante corrente, que a gente vai dizer que o Malupiara é uma escola do texto e não do teste. E olha, que interessante,
teste também é uma aprendizagem. Saber fazer uma prova de teste é também um conteúdo. Então, a avaliação do tipo prova mede, que é um instrumento, ele mede os conhecimentos de um aluno ou aluna em relação àqueles assuntos. Mas a avaliação do tipo prova também é um conteúdo de formação, saber fazer uma prova, certo? Ou seja, saber fazer e saber ser na realização de uma avaliação do tipo prova-teste é diferente em relação a uma avaliação do tipo prova dissertativa. Né? A maneira que o sujeito tem que se portar nesse tipo de avaliação e nesse tipo são completamente diferentes. Só para fazer um último apontamento aqui, nesse caso, não é incomum, né, perdão, as pessoas dizerem assim, uma avaliação do tipo teste, uma professora que faz uma avaliação do tipo teste, é mais fácil porque ele corrige mais rápido. Isso é verdade. Mas veja, não significa que uma prova do tipo teste é menos importante ou é menos qualificada que uma avaliação de tipo dissertativa. Eles são diferentes, porque tem saberes diferentes em jogo aqui. Mas no Marupiara existe uma expressão que a gente usa chamada ficha avaliativa, que para nós é diferente da avaliação do tipo prova, que é essa que a gente vem falando aqui nessa apresentação. Né? Vamos tentar olhar um pouquinho para isso. A avaliação do tipo prova, ela tem uma definição geral que seria mais ou menos assim. Ó. A avaliação do tipo prova é aplicada após longo tempo de estudo, ou seja, no final do processo de ensino-aprendizagem. É mais ou menos o seguinte, um aluno ou aluna tem aula, conteúdo, e aí tem uma prova. A gente, né, é muito comum nas escolas você ter uma prova mensal e outra bimestral, some e divide, ou seja, neste caso, a avaliação do tipo prova é um instrumento que mede o fim do processo. Né? Para nós aqui do Marupiara, as fichas avaliativas, ou as avaliações de modo geral, não somente as fichas avaliativas, mas no caso dela, na verdade, ela é aplicada ao longo do estudo, ou seja, durante o processo de ensino-aprendizagem. Então, ou seja, eles vão fazendo fichas avaliativas, eles vão fazendo avaliações ao longo do processo. Isso aqui é muito bonito a gente pensar. Uma ficha avaliativa, ou seja, uma avaliação que é feita durante o processo, ela vai dando informação para o aluno de como é que ele está no processo e vai dando parâmetros para os professores interferirem no currículo. Aqui não dá para interferir no currículo, porque é aula, lição e prova. Quando ele pega o resultado da avaliação do tipo prova, já terminou o processo. Ele já tem que publicar, enfim. Aqui nesse caso não. Quando eu aplico as avaliações ao longo do processo, eu vou interferindo nesse processo de ensino-aprendizagem que a gente vai chamar então de currículo, certo? Quais são as características gerais da ficha avaliativa? Se a gente falou da avaliação do tipo prova, quais são as características gerais da ficha avaliativa? A ficha avaliativa é uma avaliação do tipo prova, ela é muito semelhante, né? E só tem esses elementos que é um pouquinho diferente, como eu expliquei anteriormente, porque ela avalia o processo, né, como os outros instrumentos, diferente da prova, que são provas meramente marcadas. Mas vamos lá. Ó. É um dos instrumentos que avalia os conhecimentos adquiridos através do estudo e desenvolvimento das atividades pedagógicas. Ou seja, a ficha avaliativa é um dos instrumentos. Então, sei lá, um pai e uma mãe perguntam para a gente, vai ter ficha avaliativa ou não vai? Como é que vai ser? Como é que vai ter avaliação ou não vai? Veja, a ficha é somente um instrumento que avalia os conhecimentos adquiridos. Lembra, os outros instrumentos, tem as atividades pedagógicas, o próprio caderno, são outros tipos de instrumentos que a gente tem. A ficha é somente mais um. Ele necessita a presença de um responsável, precisa ter alguém monitorando ou acompanhando a ficha avaliativa. Né? É um dos instrumentos de avaliação que será responsável por definir o resultado trimestral, ou seja, a ficha avaliativa ele define o resultado trimestral, mas é apenas um dos instrumentos. Né? Alguns professores já começaram a aplicar a ficha avaliativa, tá? Mas é somente um dos instrumentos. Durante a sua feitura, pode ser autorizado o uso de um material específico, a gente já falou isso, né? O professor ou a professora pode autorizar o uso daqueles materiais que eu exemplifiquei, como calculadora, caderno, enfim. Possui um tempo determinado de realização, lembra, né? Que aqueles 50 minutos, 1h40, ou um período. Precisa ser feito com organização e responsabilidade, o que é importante, porque é um documento oficial.
A ficha avaliativa ou avaliação do tipo prova é um documento oficial, vai um nome, vai um número, tem um cabeçalho de informações, portanto tem que ser feito com muito cuidado. Ter rasura, não fazer direito, deixar desorganizado prejudica esse documento, tá bom? E um último elemento, que ele é fundamental, o retorno do professor e da professora. Interessante pensar isso. O que é um retorno? O retorno é simplesmente dar o resultado da ficha avaliativa, ou o resultado da avaliação do tipo prova. O retorno é voltar, dizer que deu certo ou deu errado, pedir para os alunos refazerem, anotarem essas questões todas, fazer uma análise do que acertou ou que errou. Porque pode ser que numa ficha avaliativa que o professor aplicou, ele fez as correções, apontou os erros, deu mais alguns exercícios, ele pode reaplicar uma nova ficha avaliativa. Né? Então ele pode aplicar novas fichas, tá bom? Vou destacar aqui dois elementos, que é a necessidade, necessita a presença de um responsável, um segundo aqui, né? Possui tempo determinado de realização. Esses dois são importantes para a gente pensar como é que a gente vai fazer a ficha avaliativa, então, em tempos de aula em casa. Então, vamos lá. Então, as fichas avaliativas nas aulas sem distância. Né? Como é que isso vai ser possível? Você tem um tempo, você precisa de uma pessoa para olhar. Então vamos lá. A ficha avaliativa é uma modalidade de avaliação, lembra, é somente uma. Nas aulas presenciais, ou seja, na escola, as fichas avaliativas são aplicadas e tutoradas pelo professor e pela professora. Isso lá na escola. Mas vem a pergunta: mas como é realizar uma ficha avaliativa com o estudante em casa? A gente pensou então em algumas categorias, né? Em 2 categorias e 3 possibilidades aí dessas categorias, né? Que poderia ser, como é que a gente vai ter então as fichas avaliativas no momento atual? A gente chamou de síncrona e assíncrona, ou seja, vão ter fichas avaliativas que são sincronizadas, que é feito ao vivo, né, como numa plataforma de videoconferência, ou assincronizada, aquela que é feita, por exemplo, no Classroom. A gente vai agora explicar isso melhor, tá bom? A sincronizada, então, o professor ou a professora pode realizar uma avaliação, essa ficha avaliativa, no Google Meet e acompanhado pelo professor e a professora. Todo mundo vai ter um horário, está marcado o horário, todo mundo entra nesse lugar e o professor ou a professora disponibiliza esse material no Class. Só que ele acompanha todo mundo lá no Google Meet. Certo? Importante destacar que muitas vezes na avaliação do tipo prova ou nas fichas avaliativas, quando o aluno está próximo do professor ou da professora, ele quer fazer pergunta. E aqui eu queria tentar problematizar rapidamente uma questão que é muito comum em educação também. Poxa, mas durante uma avaliação do tipo prova, numa ficha avaliativa, é certo tirar dúvida do aluno? Veja que interessante. Muitas vezes um aluno ou uma aluna tem uma dúvida durante a avaliação que ela é muito importante e o nível de concentração que esse aluno está é tão grande que se essa professora e esse professor transmitir essa informação, provavelmente é uma informação que ele nunca mais vai esquecer. A gente não precisa, por exemplo, criar uma regra, uma lei que não permite esse tipo de possibilidade, ou seja, de um professor ou professora, sim, tirar uma pequena dúvida, ajudar ele no pequeno caminho, porque às vezes é só numa chave dessa que abre uma porta como essa que o aluno aprende, entende todos os elementos que ele vai fazer nessa avaliação e, repito, ele nunca mais vai esquecer essa informação dada. Um outro tipo é a síncrona, então aí seria uma avaliação marcada lá no Google Classroom e a gente pede para que o responsável, que são vocês, monitorem o aluno. Não é para ficar lá acompanhando, só monitora, vê o horário, tá sabendo que ele está fazendo a prova, fica ali só, né, para ver se está tudo direitinho, tá bom? Mas não precisa ficar do lado, é importante que ele tenha o tempo dele de autonomia para produzir. A gente vai ter 2 tipos de, então, de avaliação assíncrona. O que a gente chamou de horário definido, ou seja, o professor e a professora vai marcar, né, vai programar o dia e o horário de início e término. Então, no dia 5 do mês X, né, então no dia 5, a avaliação vai ser das 9 às 10. Então ele fica preparado lá, por exemplo, umas 8h30, 8h40, ele já está lá aberto. Quando der 9 horas, abre no Classroom. A avaliação está disponível para ele. Ele começa a fazer e ele sabe que às 10 horas vai fechar a avaliação, tá bom? Tem professores já fazendo isso, tá bom? E uma segunda categoria é com o horário escolhido. O professor e a professora, ele programa um período do dia. Pode ser à tarde, pode ser uma manhã.
E o estudante que vai, então, se organizar para saber o melhor horário para fazer isso. Mas lembra, ele também tem um período definido, né? Que ele vai poder ficar a vida inteira para fazer essa avaliação. O período é um pouco mais extenso e o aluno sabe que ele vai ter que fazer a avaliação naquele período, tá bom? Fazendo um paralelo, aqui é muito parecido com as atividades pedagógicas que os professores estão colocando. Né? Tem um prazo, um momento para ele realizar. Mas olha que interessante. Eu estou entendendo que esse tipo de avaliação que eu acabei de citar aqui, esse de horário definido, ele também é síncrono, né? Por quê? Porque mesmo que está com o horário programado e o professor só disponibilizou no Classroom, os professores ficam acompanhando lá no Classroom, ou com alguns alunos, os maiores, né, no caso aí, pensando os alunos provavelmente entre o oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano, tem professores que têm grupos de WhatsApp com esses alunos, ou grupos de comunicação, enfim, né? E eles ficam acompanhando também, tirando dúvidas numa avaliação nessa natureza, tá bom? Para finalizar, a gente podia pensar aqui numa questão que é essa, ó. Mas se o estudante ou a estudante consultar outras fontes não permitidas, né, ou até mesmo tentar realizar a ficha avaliativa com a ajuda de alguém, ou seja, ele está lá fazendo a avaliação na casa dele, aí na casa de vocês, e ele começa a querer pegar um material, você não sabe se o professor permitiu ou não, não é teu papel ficar fiscalizando. Ou então ele pega o WhatsApp e começa a mexer no WhatsApp para conversar com o amigo para fazer a questão para ele, né? A gente vai chamar isso de uma espécie de cola virtual aí, né? Vamos imaginar isso. Aqui no Maripiara a gente tem uma expressão, um jeito de pensar um pouco nesse sentido, que é a seguinte: o saber ser sujeito ético é um dos referenciais do currículo do Marupiara e, portanto, essencial na nossa escola. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, em princípio, a gente confia nos alunos. A gente acredita e tem a certeza que eles não vão fazer isso. Agora, se porventura eles fizerem, para a gente isso é um conteúdo de informação. Se caso isso acontecer e a gente identificar isso, mais do que entrar com os elementos de punição, é discutir com ele por que ele precisou usar um artifício, que é um artifício de corrupção desse processo, que é fazer uma avaliação do tipo prova ou uma ficha avaliativa. E eles sabem dessa fórmula aqui, ó. A gente usa muito essa estrutura com eles, né? Que são 3 perguntas problematizadoras. Então vamos lá. Um aluno ou aluna pode colar numa prova? Poder, ele pode. Ele tem um poder ali na hora de fazer isso. Ele quer fazer isso? Lógico, ele quer fazer isso porque ele quer tirar uma nota alta. Mas ele deve fazer isso? Ele deveria fazer isso? Claro que não. Ou seja, então a gente tem um conjunto de respostas que apontam para lugares diferentes. Posso, quero, mas não devo. Portanto, ele sabe, a partir dessas 6 perguntas, que a atitude dele não é uma atitude ética. Ok? Então, finalizo aqui para vocês o que essa esse, essa educação sem distância, que é explicar um pouquinho o que é uma prova, uma avaliação do tipo prova, entender que a avaliação do tipo prova é somente uma avaliação. Espero que daqui para frente muitas pessoas que não são da educação não chamem avaliação. Quando fala avaliação para o educador, você tem que falar que tipo que é. Vai ter avaliação? Que tipo, né? Então lembra, avaliação do tipo prova. Aqui no Marupiara a gente tem uma coisa chamada ficha avaliativa, né, que são as nossas fichas, né, que é um outro conjunto. E que lembrar que as fichas avaliativas que a gente vai fazer agora são sempre nessas categorias, síncrona e assíncrona, tá bom? Agradeço aí todo mundo e a gente se vê num próximo vídeo de educação sem distância. Um abraço.